Bom, vamos seguir falando sobre um outro assunto extremamente importante que, infelizmente, todas as semanas a gente fala bastante. De feminicídio, de tentativa de feminicídio, de estupro e quase sempre a vítima principal é a mulher. A Lei Maria da Penha, que completa 19 anos neste mês, é considerada uma legislação exemplar para a prevenção de crimes contra a mulher. Porém, mesmo com os avanços que a lei vem promovendo nesses quase 20 anos, os números de violência contra a mulher continuam crescendo, segundo dados do Anuário de Segurança Pública. Nas últimas semanas, noticiamos aqui no Acorda Metrópolis ataques violentíssimos a mulheres, como foi o caso da Juliana Garcia, espancada com 61 socos pelo ex-namorado. A gente vê aqui algumas dessas imagens, né, desse registro horroroso de algumas semanas atrás. E o caso divulgado nessa semana pelo Metrópolis de uma mulher de 24 anos que foi vítima de estupro, engravidou e quando foi realizar o aborto legal, sofreu perfurações no útero e intestino que causaram diversos problemas ao corpo dela, exigindo inclusive que ela passasse a usar a bolsa de colostomia. E a gente nem comentou, mas também depois do caso da Juliana, a gente teve um caso muito parecido aqui no DF. Infelizmente, são casos muito parecidos no Brasil todo. E para a gente conversar sobre isso, a gente convidou a advogada Sabrina Donati, que é especialista em direito das mulheres e também é voluntária do Instituto Retomar, que é um projeto que busca promover a equidade de gênero e garantir o direito de meninas e mulheres. Muito obrigada, viu, doutor? É um prazer falar contigo, um prazer falar, sim, sobre a Lei Maria da Penha, que é fruto de um esforço coletivo gigantesco, né, e fundamental para a gente, inclusive, ter esse relato ou maiores registros dessas agressões de diversos tipos para as mulheres aqui, que as mulheres brasileiras sofrem. Bom dia! Acho que a gente pode abrir primeiro falando mais abertamente do seu trabalho e aí depois a gente vai falando sobre cada pontinho aí importante. Bom dia, obrigada. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, a Lei Maria da Penha, ela é um avanço, né, para todas nós, mulheres. Foi uma luta árdua, difícil, principalmente da própria Maria da Penha. Então, assim, é uma vitória que nós tenhamos essa lei que é tão boa e é uma das 3 leis melhores para cuidado da mulher, né, para os direitos das mulheres. Mas, infelizmente, a gente ainda tem várias barreiras, vários embates, principalmente quando a gente está falando de fazer com que os direitos das mulheres sejam cumpridos. Nós temos a legislação, mas o grande problema é que a lei seja colocada em prática, principalmente pelos órgãos públicos, né? A gente está falando de delegacia, até dos hospitais, quando essa mulher chega, como tu mesmo falou, sobre a moça que foi estuprada e teve todo esse problema na realização do aborto, que é um direito dela. Temos também problemas na justiça, muitas vezes lenta, para algumas coisas muito rápidas, como para conseguirmos uma medida protetiva de urgência. Isso é extremamente importante que a gente fale. É rápido. Essa mulher, ela rapidamente está segura, ela tem a medida protetiva de urgência. Porém, sabemos que alguns casos são mais complicados quando chega na justiça, temos o entrave da perspectiva de gênero, entender o que essa mulher sofreu, né? Quais são essas violências que essa mulher sofre. Por isso, agora, a gente tem já uma resolução que aborda a necessidade da perspectiva de gênero dentro do judiciário, que faz com que a justiça olhe essa mulher de forma diferente. Até mesmo no caso de uma separação com violência doméstica. Algumas vezes já tivemos casos de juízes pedindo que essa mulher, com medida protetiva, estivesse na presença do seu agressor na audiência de separação. Algo que não deve acontecer. Então, assim, a gente precisa dessas evoluções ainda, mas a Lei Maria da Penha já abrange
um direito muito grande das mulheres, né? A proteção dessas mulheres. O que é importante que a gente saiba sempre e é o trabalho que eu faço, é de educação. Nós precisamos educar a sociedade, dar informação à sociedade. Isso a gente faz também com as ações do Retomar, que é levar informação para essas mulheres. Porque o grande problema é que essas mulheres muitas vezes escutam: a medida protetiva não adianta, a Lei Maria da Penha não adianta. E não adianta. Mas precisamos que essa mulher denuncie, precisamos que essa mulher entenda o que ela tem que fazer, porque muitas vezes essa mulher não tem a informação. Quais são os passos que ela tem que tomar? Como é que ela chega na justiça? Como é que ela se coloca na proteção? Então, essa é a parte que a gente tem que fazer, de informação e educação. Precisamos também que as escolas façam esse trabalho de educação com as crianças, que é um trabalho que eu também faço com palestras dentro das escolas, porque a gente entende que a mulher só estará protegida quando todos entenderem o respeito a essa mulher. Porque a gente não quer que chegue a ter a necessidade de irmos à justiça, né? A gente não quer que essa mulher precise de uma medida protetiva. Nós queremos, sim, que ela seja respeitada. Então, para isso, a gente precisa de educação. Então, a gente faz essas duas frentes, tanto de palestras em escolas e em empresas, quanto as ações do Retomar, quando a gente vai em alguns locais para dar informação a essas mulheres. Sabrina, no caso da Juliana, que, enfim, apanhou tanto que não conseguiu falar com a polícia, teve que escrever um bilhete para explicar um pouco, né, do que aconteceu ali naquela situação. A Juliana informou que, como sabia que ia apanhar, correu pro elevador porque sabia que ficariam imagens registradas dessas agressões que ela sofreria. Ela já sabia que ia sofrer. Então, ele já tinha ameaçado que mataria ela. Ela correu pro elevador e conseguiu fazer com que não só a gente pudesse ver essas imagens e, claro, a justiça, a polícia, mas conseguiu chamar a atenção do porteiro. E aí é sobre esse ponto que eu queria te perguntar. Você falou bastante sobre a educação e, é claro, a educação não é só para as mulheres saberem que estão sendo agredidas, mesmo que essa agressão não seja física, e aí a gente fala daqui a pouco sobre as diversas agressões, né, os diversos abusos que elas podem sofrer, financeiros, psicológicos, mas nesse caso da Juliana específico foi físico, né, teve muita coisa antes, mas chegou ao físico. E aí a questão da educação também, imagino que seja para a comunidade entender que precisa também denunciar. Né? E o porteiro fez isso. O porteiro viu essas imagens, ouviu a gritaria e ligou para a polícia. O Igor, que é o namorado da Juliana, ele foi preso ainda no prédio, logo depois das agressões, muito rapidamente, porque o porteiro e os vizinhos ficaram muito atentos, já vinham acompanhando e ficaram atentos nesse momento. Então eu queria, Sabrina, que você falasse sobre a importância da gente, como sociedade, também estar atento a todos os sinais que a gente vê. Quais sinais são esses, né? Muitas vezes a mulher não sabe que ela precisa pedir ajuda, mas a gente consegue ver que é uma situação assustadora de violência ou perto da violência e que dá para a gente ficar muito atento, ofertar ajuda a essas mulheres, a essas vítimas e também denunciar num caso como esse, né, de evidência dessas agressões. Sim, a sociedade ela tem que estar sempre atenta a esses sinais. A gente tinha aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas se mete sim, né? Porque a gente tem que preservar a vida das pessoas. Então, quais são os sinais? São as gritarias, os empurrões, pegar no braço. Qualquer dessas situações que você vê que essa mulher já começa a ficar constrangida, que ela já começa a olhar para os lados, a gente já sente que essa mulher ela já fica preocupada com o que os outros vão pensar, né? Uhum. Então, ela normalmente vai dizer pro homem, fique quieto, fale baixo, te acalma, né? E vai olhando para as pessoas. Então, nesse momento, você já pode chegar ali, perguntar se precisa de alguma coisa,
fazer uma pergunta qualquer, tentar tirar essa mulher dali, não precisa, porque as pessoas têm muito medo, e eu entendo esse medo das pessoas, né? Imagina, um homem agressivo, ele tá alterado, mas você pode tentar tirar essa mulher da situação de outras formas. Claro que naquele momento da Juliana não tinha outra coisa a fazer do que ligar para a polícia, né? Não havia outra possibilidade. E que bom que eles fizeram isso, né? E conseguiram tanto acudir a Juliana quanto que ele fosse preso imediatamente. Mas a gente pode notar essas peculiaridades que a gente antigamente achava normal. Ah, o casal tá brigando ali. Ah, é normal. Eles sempre brigam. Ah, ele tá gritando. Ah, pois é, ele se altera quando bebe. É sempre assim. Esse sempre assim não tá certo. Então a gente precisa intervir. Então, conversar com essa mulher, tentar puxá-la dali, chamar uma atenção, fazer alguma coisinha assim. Se você tem, claro, medo, porque temos ali uma pessoa alterada e que pode vir a violentar qualquer pessoa que esteja próxima a essa mulher. Então, é sempre interessante tentar conseguir uma outra abordagem. E, a partir daí, conversar com essa mulher e perguntar se ela está precisando de ajuda. Né? Você está precisando de ajuda? Você passa por isso várias vezes? Você quer que eu chame a polícia? Como é que a gente pode fazer? E, se você acha que aquilo já está passando do limite e já fica com medo, já chame a polícia. Né? Já chame a polícia, já entre em contato, porque ali, a partir desse momento, essa mulher pode já fazer a denúncia, até porque, como no caso da Juliana, como no caso do Distrito Federal também, que a gente teve aqui, não tem necessidade que a própria vítima faça a denúncia. Quando a gente está falando de violência doméstica, outras pessoas podem fazer essa denúncia. Então, caso você comece a ouvir vizinhos gritando, pedindo ajuda, você começa a ver essa mulher diversas vezes gritando, pedindo socorro, chorando, pedindo para esse homem parar, você pode ligar, né? Ou você pode fazer a denúncia. Não tem problema, não tenha medo disso. Né? Pode ser uma denúncia anônima, depois a gente vai com os outros fatos para você poder denunciar da forma correta. Mas, quando você liga, né, você pode fazer uma denúncia anônima. Você liga e diz, olha, minha vizinha está gritando, está acontecendo isso, nós já estamos notando isso diversas vezes, tem como vir a viatura? Sim, eles vão. Então, é importante que a gente sempre fique atento, porque, infelizmente, casos assim são comuns. Antigamente, a gente achava, ok, porque assim, com certeza, diversas mulheres já viram isso, casais discutindo, amigas que discutiram, homens que pegaram no braço, disseram, não, a gente vai embora dessa festa agora, a gente vai embora do bar agora, você não vai ficar mais com as suas amigas. Então, a gente já viu, nós já presenciamos algo assim. E antigamente, a gente colocava na parte do ciúme. Ah, ele é ciumento, ele é assim, ele é assim. E aí, algumas vezes, a gente conversava com essa amiga. Mas agora a gente já entendeu que isso é uma violência. E a gente precisa ajudar essa mulher e a gente pode fazer a denúncia. Sabrina, acho que não vale, antes disso, na verdade, da próxima pergunta, reforçar, né, esse ponto que você trouxe sobre os casos, que falou da Juliana e aqui do DF, que outras pessoas denunciaram. Né? No caso aqui do DF, inclusive, foi a mãe da vítima. Porque a filha não estava ali atendendo as ligações, ela foi até a casa da vítima e viu que o rosto da filha estava quase que desfigurado. Levou a filha ao hospital e ela conseguiu fazer com que o caso dela andasse. Foi a própria mãe que gerou, né, essa denúncia toda. A gente ficou sabendo disso 5 dias depois que ela tinha sido agredida. Mas foi para frente o caso. O Kleber, que é um importante empresário do ramo de imóveis, aqui do Distrito Federal, também de Goiás, está preso ainda. Inclusive porque depois, na busca e apreensão na casa, descobriram armas, ele não tinha posse, não tinha registro, ele segue preso. Sabrina, queria te perguntar então agora sobre os abusos, os diferentes assédios, abusos que essas vítimas podem sofrer. Inclusive, para quem está nos acompanhando, né, ficar em alerta com amigas, com parentes e elas próprias, né,
abuso financeiro, muitas vezes o homem, né, com aquele discurso do provedor, faz com que essa vítima fique presa a esse casamento por muito tempo, porque ela fica com medo de não conseguir casa, de não conseguir trabalho, né? Muitas vezes esse homem não deixa ela trabalhar, então ela não tem dinheiro mesmo, se prende a um casamento horroroso por causa disso. O abuso psicológico, emocional, o isolamento, né, dessa mulher em relação aos amigos, até mesmo com os parentes. Às vezes esses homens não deixam essas mulheres conversarem com as próprias mães, enfim. Então acho que dá para você fazer o alerta também dos diferentes tipos de abuso, não são apenas as agressões físicas, que a gente precisa ficar muito atento. Sim, na Lei Maria da Penha nós temos 5 tipos de violência, né? Violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e a violência física. A violência física, as pessoas precisam entender que ela já é o ápice. Quando ele chega na violência física, ele já fez provavelmente todas as outras violências. Então, é o ápice para chegar ao feminicídio. Então, antes disso, nós já temos diversos abusos, diversas violências. A própria Juliana, ela comentou isso, né? Que ele já ameaçava, ele já tinha crises de ciúme. Então, ele já demonstrava outros tipos de violência. Então, nós temos a violência psicológica. A violência psicológica é exatamente o que tu tinhas dito, dele começar a colocar essa mulher numa redoma, a fazer com que ela esteja longe da família, dos amigos, da rede de proteção dela. Porque quanto mais essa mulher se sente sozinha, mais ele fica ali do lado dela, mais ela se sente necessitada daquela relação, daquele homem. Por isso que nós temos tantos problemas emocionais, né? Essas mulheres têm a dependência emocional. Por causa disso. Porque não é da noite para o dia. Vai ser sempre aos poucos. Primeiro ele começa a reclamar de uma amiga. Eu não gosto tanto dessa amiga. Você não acha que ela é muito metida? Que ela se acha demais? Ou que ela entra demais na nossa relação? Ela fica palpitando demais? Ou então ele vai inventar, eu acho que ela está dando em cima de mim. Né? Eu acho melhor a gente se afastar dessa sua amiga. E aí aí vai a primeira amiga. Aqui ele já começa a achar que pode dificultar ali a relação dele que ela tem a dependência com ele. Aí aos poucos vão ser mais outros amigos e assim por diante. Até que ele vai inventando desculpas, obviamente, no começo. Ai, não, vamos fazer uma coisinha aqui em casa, vamos só nós dois ao cinema. E a mulher vai achando que aquilo, não, ele é romântico, ele quer estar só comigo, né? Olha como ele é maravilhoso. E na verdade não, ele está te afastando desses amigos. Porque quanto mais tu vai dizendo não aos seus amigos, menos os teus amigos vão te chamando. Né? A gente já conhece essa dinâmica. Então, ela já não vai mesmo, então não vamos chamar. E ela vai se afastando. E depois vai ser da família. Mas aqueles teus parentes são muito chatos, não dá pra gente ficar perto deles. Olha só, tem sempre isso, tem sempre aquilo. Uns bebem demais, outros bebem de menos. Sempre ele vai achar uma desculpa. Sempre ele vai encontrar um defeito. E vai deixando essa mulher em casa, né? Cada vez mais dependente dele. E aí são os gritos, né? São os xingamentos. A gente tem que entender que quando ele quebra algo dentro de casa, quando ele dá um soco na parede, é uma violência. Se a gente sempre fala, o soco hoje é na parede, amanhã pode ser em você. E é importante que a gente frise isso, porque isso, infelizmente, acontece. Uhum. Então, essa é a primeira parte, né? A parte psicológica. Ele vai moldando isso aí. Já a parte moral é quando ele vai caluniando, difamando, injuriando, que já é a parte que nós temos na própria legislação. Né? Que ele vai dizendo que ela não presta, que ela traiu ele, que, enfim, são várias formas de difamá-la perante os outros. Temos a parte patrimonial, que é quando ele vai dominando esse ambiente. Como que ele pode fazer? Ele pode quebrar algumas coisas dentro de casa, mas ele também pode impedir essa mulher de trabalhar. Muitas vezes, o que eles fazem? Essa mulher, por exemplo, é uma faxineira. E ela tem o celular, o material de trabalho dela para conexão
com as outras pessoas, né, com os clientes. E o que ele faz? Ele quebra esse celular. Porque assim ela não vai ter mais contato com essas outras pessoas. A mesma coisa a manicure. Ele vai fazer a mesma coisa, de quebrar o celular. Porque o celular, ele vai dar tanto trabalho para ela, quanto a comunicação com alguém, né? Com a polícia, com os amigos, com a família. Então, é uma forma dele ficar com a mulher presa com ele. Isso. Ele pode quebrar os materiais dela de trabalho, né? Ela precisa do carro. Ah, não, mas então hoje eu vou precisar do carro. Ou ele começa a encontrar problemas no carro, diz que o carro está com problema, então ela não consegue sair de casa. Ela precisa do computador para trabalhar, ele quebra esse computador. E também temos os casos que muitas vezes acontece, que são mulheres que trabalham, conseguem trabalhar, mas esse homem pega o seu salário, pega o dinheiro dela. É ele que recebe o salário dela. E aí ele diz como ela vai fazer. Então, essa é uma parte. Então, as pessoas acreditam que não, a gente tem uma conta conjunta, porque é melhor. Mas É um quem tá ali cuidado, dizendo né? como tem que. Ah, ele sabe mexer melhor com Exato, exatamente. dinheiro. Exato. E aí você não tem o cartão de crédito, você não tem cartão de débito, você não consegue fazer um Pix, porque é tudo com o celular dele. Então, são essas formas que eles vão te tirando e minando essa mulher. Uhum. E a parte sexual, que é sempre muito complicado quando nós conversamos sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que se você está casada, você é obrigada a ter relação sexual com esse homem. E não é verdade. Né? Todo consentimento que nós falamos em outros tipos de relação, a mesma coisa acontece dentro do casamento. Não é porque você está casada que você é obrigada a ter relação sexual. Só que muitas vezes acontece. Essa mulher está dormindo e esse homem chega e já começa uma relação sexual. Quando ela vê, ela acorda e ela está sendo penetrada. Temos isso muitas vezes quando esse homem bebe, que ele a obriga a ter uma relação sexual. Temos casos muito extremos, né? Que são mulheres, por exemplo, com bolsas de colostomia, que esses homens a obrigam a ter relação sexual pelo orifício da bolsa de colostomia. Isso é uma violência gravíssima. E muitas vezes médicos acabam dizendo que isso acontece, que as mulheres chegam lá e algumas vezes acabam pedindo que não retire a bolsa de colostomia, porque aquela bolsa de colostomia salvou o meu casamento. É horrível, assim, toda vez que a gente precisa falar sobre isso é um choque na gente, é uma agressão pra gente também, porque a gente imagina Sim. o quanto essa mulher sofre. E a chegar nesse ponto de pedir ao médico que não feche, porque isso ajudou o meu casamento. Mas isso não é uma ajuda, isso é uma violência. E essa mulher tem que denunciar. E também as pessoas que estão na volta, como a gente mesmo falou, a própria sociedade, os médicos, enfermeiros, podem fazer essa denúncia de forma anônima. Né? Eles não precisam colocar seu nome ali, enfim, até mesmo para sua própria proteção, porque a gente sabe que, infelizmente, as equipes de saúde estão sofrendo extrema violência ultimamente. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Você não é obrigada a nada disso. Você não tem que ter uma relação sexual se você não quer. Você não é obrigada, não tem essa história de o corpo da mulher é do homem depois que a gente casa. Não. Né? Não tem isso. E, obviamente, depois, claro, a parte física, a violência física, que é o que a gente já sabe, que é o tapa, que é o chute, o puxão de cabelo, beliscões, que são recorrentes, né? Sim. Então, assim, a mulher precisa sempre estar atenta aos mínimos sinais. E algumas vezes eles não são mínimos, eles são grandes, mas a gente tem essa dificuldade de percepção, porque é a pessoa que a gente ama, é a pessoa que a gente confia. E esse homem, lá no começo, ele não demonstrou logo de cara, ele não disse, olha, eu vou te violentar. Ele foi maravilhoso, ele foi um príncipe, ele te deu tudo de maravilhoso, né? Ele foi extremamente atencioso, carinhoso. Só que aos poucos ele vai demonstrando qual é a sua verdadeira face.
É isso, a gente conversou sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha com a Sabrina Donati, especialista em direito das mulheres, que certamente vai voltar aqui porque esse assunto rende muita informação, elucidação e clareza sobre assuntos, né? Porque envolvem diversos tipos de ações, assim como a Sabrina muito bem pontuou, que estão previstos ali na Lei Maria Penha. E é sempre muito importante da gente conversar com a nossa audiência sobre isso. Sabrina, muito obrigada, viu? Volte sempre. Ai, muito obrigada e sim, voltarei, com certeza. Muito bom. A Sabrina que está ali à frente do Tutor Retomar, que ajuda as mulheres a terem essa consciência, leva ação às escolas para que todo mundo entenda o que significa, né, a importância de se estar atento a qualquer tipo dessas agressões. Vamos mudar de